aos assuntos matinais. Continuam saindo evidências sobre correlação aí dos nórdicos, mantis, greys, ou zetas, né? E reptilianos ali nos jornais norte-americanos e tal. Várias pessoas estão se pronunciando que esses são só alguns das raças, né, que eles têm contatado. Na Antártida, o contato não foi muito harmônico. Eles encontraram tipo polvos, só que em vez de ter 8 tentáculos, eles têm 16 tentáculos, pelas descrições russas, soviéticas. Na época, foram os soviéticos que tiveram contato com esses seres. Então, existe também alguns registros estranhos, curiosos, que foram percebidos, que na Antártida existem algumas anomalias de sonar que indicam alguns animais, seres ou estruturas bem maiores que baleias, né? Aí as pessoas associam com o Cráspedon e outros monstros mitológicos das culturas grego-romanas ou até anteriores. Então, assim, a gente sabe que os oceanos, a gente não conhece nem 5% deles, né? Existem vários relatos aí que a NASA originalmente pesquisava os oceanos e depois de ter encontrado algumas questões não favoráveis à exploração marinha, eles focaram para o espaço. Então, essas questões não favoráveis à marinha, a exploração se deve a que uma grande parte das bases dos alienígenas e até dos Anunnakis está nos oceanos. Quando você pega os registros sumérios, eles deixam claro que Ea, que seria Enki, eles pousaram no oceano, no Golfo de Éden, tá? E não em solo físico, como muitas pessoas imaginam. Então existem muitos relatos pré-históricos, né, de antigas civilizações comentando que os deuses, eles eram provenientes dos oceanos. Então isso coincidiria com o conceito que uma grande parte das anomalias de OVNIs não são OVNIs do céu, são OSNIs, objetos submersos não identificados. Então, existe uma atividade de OSNI proporcionalmente muito maior, já cadastrada, classificada ao longo dos anos de observação, principalmente por veículos militares, né? Um dos casos mais interessantes que foi relatado, se não me engano, na revista UFO, eu não tenho certeza, eu li isso em alguma revista, mas eu não recordo qual foi, de que por volta dos anos 83, 80 e pouco, uma coisa assim, a Marinha Real Britânica estava fazendo um treinamento, né, da sua marinha de guerra e tal, com seus aviões Sea Harrier, que é aqueles que levantam verticalmente, e eles identificaram objetos gigantescos a uma boa profundidade, se deslocando a uma velocidade impossível, porque a velocidade apontava para 1.700 km por hora, dentro da água, onde ficam as leis da hidrodinâmica e por aí vai. Então, esse é um dos casos que mais gerou polêmica na época, porque o dado foi feito pelos satélites, pelos radares dos aviões, se herem em treinamento, além das captações feitas pelos próprios barcos. Então tudo isso começou a levantar em vários países a questão das identificações, né, dos avistamentos de objetos submersos. Então isso tem a ver justamente com o porquê. O melhor lugar para se esconder da sociedade humana, da humanidade da superfície, são os oceanos, né? E você tem cidades subaquáticas, que nem Nautilus, lá do Júlio Verne, né, que eles moravam numa cidade em cúpulas aquáticas. É exatamente isso na realidade. Então, nós vamos começar a ter vários relatos interessantes, mas os documentos desclassificados, a parte mais importante está no que está escrito e não só nas imagens. Como eu ia dizendo, então, a maior concentração de eventos estranhos envolvendo OVNIs são os OSNIs.
objetos submarinos não identificados. Isso é a parte mais comum, até porque 70% do planeta está debaixo d'água, certo? Então são os oceanos. Logo aí nós temos essa questão, que a região onde é mais fácil se esconder da umidade da superfície é dentro dos oceanos. E há regiões que para nós são profundas, mesmo para os submarinos nucleares, por causa da pressão atmosférica do mar, da profundidade, né? Que para os OVNIs, com suas estruturas de campos de Paratron, SAE e outros campos de deflação da pressão, é tranquilo. Então, por exemplo, perto de Torres, no litoral gaúcho, mais ou menos uns 300 quilômetros da costa, mais ou menos isso, eu lembro de, em projeção astral, ter visto uma cidade submarina, que é relativamente futuro da humanidade, daqui a alguns milhares de anos depois das mudanças climáticas, etc, etc. E uma aluna minha, também do sul, ela era de Caxias, ela se viu em projeção ali e viu ela própria, encarnada, conversou com ela própria, porque ela era do futuro, a versão dela do futuro. Que eles falaram que aquilo é uma realidade paralela, não necessariamente um futuro linear como nós o entenderíamos, né? Bom, essa foi uma. Na década de 80, eu fiz um acampamento na Jureia, naquelas praias desertas da Jureia, e ali eu me deparei com um insectoide bem grande, 4 metros, que era um corpo de escorpião com cabeça humanoide. E aí conversei com o cara, né, telepaticamente, uma parte, e ele me explicou que eles são de uma civilização anfíbia, aquática, que fica a mais ou menos 420 quilômetros da costa brasileira, naquela latitude ali da Jureia, uns 3 mil e poucos quilômetros de profundidade, ou 3 mil e poucos metros de profundidade, né? Porque eles são uma ramificação dos antarianos, que estão aqui desde a época de Lemúria, há mais de 500 mil anos, vivendo um plano paralelo em relação a alguns planetas periféricos, estrela supergigante Antares. No Alasca também, quando eu estive ali, me deparei com alguns seres anfíbios, também vivendo nas profundidades de uma região mais ao Ártico, não ao Oceano Pacífico, mais ao Norte Ártico, para além do Estreito de Bering, que eles explicaram. Eu não sei se tem relação com aquele mapa do Mercator, daqueles 4 continentes, mais a Black Rock, que ficam ao extremo norte. Não saberia informar em relação a isso. É uma possibilidade, mas não dá para afirmar. Já tive também percepção sensorial na costa portuguesa, perto do Algarve, também de uma cidade aquática que estaria mais ligada aos Pilares e Hércules, a Gibraltar, e por aí vai. Então, dentro de muitas universidades etéricas, que a gente fala do Ramatiz e outras tantas, até da própria Santa Esmeralda, muitas estão a nível anfíbio, aquático. Sem contar os bunkers subterrâneos, que nós temos aí a mais de 40, 50 quilômetros de profundidade, que são portais de conectividade com outros planos. Então todas essas informações que constam em alguns livros meus vão começar a vir à tona lentamente agora, com a desclassificação dos documentos, de uma forma para que a gente consiga ter um entendimento maior sobre o conceito alienígena. Agora, a maior questão aqui são as narrativas. As narrativas, tanto harmônicas quanto desarmônicas, as narrativas geradas por pessoas sérias, pessoas realmente que querem o desenvolvimento cognitivo e a evolução nossa, quanto as narrativas das pessoas que querem só lucrar, aparecer, e as narrativas governamentais que querem gerar controle, domínio, medo, para manter a humanidade presa à sua extração de adrenocrome e outras coisitas mais, né? Então a gente tem que filtrar muito as informações
e principalmente o fanatismo dentro dessa egrégora, porque vai se formatar, gente, um novo conceito religioso de adoração aos extraterrestres. Isso já foi até comentado por algumas pessoas, inclusive o professor Luiz do Checkmate já comentou isso, e outras pessoas que eu não me lembro o nome agora, mas são pessoas que já fizeram esse comentário de um movimento pró o conceito fanatismo ufológico, tá? E esse fanatismo ufológico, ele pode gerar problemas aí que vão, como consequência, pactos, contratos, abdução, e a coisa não para por aí. Tá, gente? Então, ficar de olho em todas essas narrativas aí para não abrirem contratos novamente.